Fala pessoal do iSport, tudo bem? Flávio Latif, setorista do Palmeiras. Hoje nós estamos aqui para mais uma análise tática e o personagem da vez é ele, Richard Rios, meio-campista do Palmeiras que está com a seleção colombiana na Copa América. E para falar sobre ele, a performance que o jogador está tendo na Colômbia, a gente está aqui com o Raí Monteiro. Seja muito bem-vindo, Raí. Fala, Latif, valeu, um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Personagem bem importante do Palmeiras, né? Richard Rios, uma contratação muito boa na temporada passada, do ponto de vista de captação, né? Custou muito barato e o benefício foi muito grande, né? Uma das melhores relações aí custo-benefício do futebol brasileiro dos últimos anos. E um jogador que, surpreendentemente, está jogando muito bem pela Colômbia. Não surpreendentemente porque ele pode render, é claro, mas surpreendentemente porque ele não era o titular antes dessa Copa América e nem era cotado para isso. Arrancou como um jogador do time titular do Néstor Lorenzo e arrancou também muitos elogios da imprensa colombiana. Aproveitando que você falou, Raí, o Palmeiras pagou 6 milhões de reais pelo Rios, por 60% do jogador e depois comprou mais uma parte. Hoje tem 80% do Rios, é um atleta que o Palmeiras sabe que a Copa América é muito boa pela questão da visibilidade, né? Então os clubes vão se interessar cada vez mais pelo Rios. O que eu ouvi no próprio clube é de que o Rios é um jogador que agrada demais o mercado europeu por ter um perfil daquele todo meio campista, né, que corre pra caramba, se mata bastante em campo. Então, você concorda com isso, Raí? Acha que o Rios é um jogador que daqui a pouco pode pintar no futebol europeu? O Palmeiras não quer negociar, né? Você mesmo falou que ele é um jogador importante, ele é quase, pra gente comparar com o basquete, é quase o sexto homem, né, que o Palmeiras tem. O Zé ano passado foi importante como 5 e o Rios como 8. E nessa temporada o Rios foi importante mais uma vez. É um jogador importante, né, que se adaptou muito rapidamente ao Palmeiras. Seria uma baixa e tanto, né, perder ele talvez nessa janela ainda, enfim. Mas é um jogador que tem sim a possibilidade de jogar no futebol internacional, porque ele tem uma característica que é muito interessante, né, e isso tem muito a ver com a formação dele. O Rios é um jogador que veio do futsal. E às vezes a gente até imagina, né, que todo jogador de futebol jogou futsal. Não necessariamente, né? Muitos deles não tiveram essa base. E ele tem um controle da bola que é um fator muito determinante no jogo dele, né? Então acho que esse aspecto chama assim, a atenção de muitos clubes do futebol internacional e podem fazer com que o Rio seja negociado em breve. Eu me lembro até, Latif, de uma entrevista do Abel, que ele falava um pouco sobre reforços e tal, que a diretoria chegou para ele em determinado momento e falou: pô, será que a gente não consegue mais uns iguais ao Rios, não? Bons e baratos? Até brincou, esses aí é mais difícil de encontrar, né? De fato, uma contratação, você falou dos valores, né? O custo-benefício sensacional e do ponto de vista de características é um jogador que encaixa muito tranquilamente em vários times do mundo, porque ele tem uma forma de jogar bastante diferente. E vamos falar um pouco então de como está sendo o Rios, né? Porque, como você falou, ele não começou como titular na Colômbia, existia até, ele mesmo tinha o receio de ser cortado da lista final da Colômbia, porque eles cortaram mais nomes antes da convocação final. Mas o Rios, ele tem se destacado. No amistoso contra os Estados Unidos ele entrou, jogou 45 minutos e fez gol. A Bolívia jogou 66 minutos e contra o Paraguai jogou os 90. Então é um jogador que tem espaço. Vou colocar aqui para você falar um pouco dessa escalação da Colômbia, né? Como o time se encaixou com o Rios. A gente está vendo aí a formação inicial da Colômbia no jogo contra o Paraguai, né? A abertura aí da Copa América. A Colômbia fez um jogo muito bom contra o Paraguai, venceu por 2-1, venceu o jogo por 2-0, fez 2-0 ainda no primeiro tempo, né? E o Rios se encaixou como um titular aí de maneira muito repentina, né? Mesmo dentro desse processo aí de preparação para a disputa da Copa América. Você citou os amistosos, ele sai do banco de reservas em um deles e vai muito bem. E aí o Néstor Lorenzo encontra um lugar ali para ele no time, na vaga do Matheus Uribe, né? Que é um jogador que jogou bastante tempo no futebol europeu, jogou no Porto durante muito tempo. O Matheus Uribe foi até pretendido pelo Flamengo há 1 ou 2 janelas, tal. Hoje ele está no Al Saad, né? Jogando no futebol do Catar, jogador de 33 anos, e acabou perdendo espaço aí para o Richard Rios.
A seleção da Colômbia tem uma coisa que é importante quando a gente vai avaliar o time, a forma de jogar e tal, que é o fator James Rodrigues, né? Esse camisa 10 que está aí no centro do nosso campinho, que não tem conseguido se encaixar aqui no futebol brasileiro. A grande diferença do time que o Ramos joga aqui no Brasil para a seleção da Colômbia é que o Néstor Lourenço se preocupou em montar um time em torno do Ramos, né? Então, isso obviamente impacta na função do Rios, mas não só na dele, né? A gente está vendo ali nesse trio de meio campo da Colômbia que também tem o John Arias, numa posição muito diferente daquela que ele joga no Fluminense. Então ele é mais um jogador que vai trabalhar para que o Ramos seja inserido no time. Luiz Dias e o Borré é a mesma coisa, né? O Borré é um centroavante no Internacional. Na seleção da Colômbia ele joga pelo lado direito, justamente, como eu disse, para favorecer o jogo do Ramos. E aí onde entra o Rios nessa história toda, né? O Rios entrou como um segundo volante, como ele atualmente joga ali no Palmeiras, um terceiro volante meio campo, nesse trio com o Lerma e o John Arias. Mas acho que tem um fator, Latifi, que faz com que o Rios renda mais na Colômbia, não renda mais, não é a melhor palavra essa, a melhor frase, mas que consiga um rendimento muito bom mesmo em pouco tempo. Ele tem muita liberdade para se juntar aos ataques nesse time da Colômbia. Por isso até o número aí, gol e tal, participação em lances mais agudos. Ele é um cara que muitas vezes vai chegar na área, vai aparecer mais perto do gol, e é um pouco diferente, né, do que tem de posicionamento do Palmeiras. A gente tem um outro campinho aí que mostra um pouco isso, vai ilustrar um pouco essa questão, que é o desenho do Palmeiras quando o Palmeiras está no ataque. O Palmeiras, quando ataca, ele se dispõe no campo dessa forma, né? O torcedor do Palmeiras, que não acompanha aqui, está já acostumado, né? O Marcos Rocha vira um terceiro zagueiro ali ao lado do Gomes e do Murilo, o Piquerez vai passar bastante de um lado, o Estevão tem sido esse cara quase com uma ala pelo outro, e o Lázaro vai se aproximar do Veiga, né? Podem mudar as peças, mas a dinâmica é essa. Na seleção da Colômbia, o Rios tem mais liberdade para se projetar e para chegar ao campo de ataque. No Palmeiras, o papel dele é um pouco diferente, porque ele precisa manter um equilíbrio do time sem a bola, ele vai ajudar numa saída para o jogo, mas à frente dele tem muitos jogadores, né? Veiga, Lázaro, Piquerez, Estevão, Flaco, o Henrique quando estava, o Rony quando joga, mais adiante vai ter Felipe Anderson, Maurício. Então, esse número grande de jogadores no campo de ataque faz com que ele tenha um pouco menos de possibilidade de se projetar. E até por isso não tem um número tão grande de gols assim com a camisa do Palmeiras, né? Então, acho que o papel dele na seleção da Colômbia muda um pouco por conta da distribuição do time e da forma que a equipe joga também. Para ilustrar um pouco disso que você está falando, Ray, a gente tem aqui o mapa de calor do Footstats da partida do Richard Rios contra o Paraguai. A gente consegue perceber que na Colômbia o Rios ele tem mais liberdade para ocupar a faixa direita do campo e não tem a obrigação de estar na esquerda, né? O Palmeiras normalmente é um time que todo mundo tem que se doar muito, né, na marcação, mas é nítido que o Rios ele não tem essa obrigação do lado esquerdo do campo. Então isso também ajuda um pouco ele ter mais essa liberdade que você citou, né? Exato, né? Esse é um aspecto do jogo do Rios na seleção da Colômbia, até porque também, né, se você pega o Borré, que é o cara que joga ali pelo lado direito, muitas vezes ele vai fazer aquelas diagonais e vai aparecer na área. Quando a Colômbia tem a bola, ele vai virar o segundo atacante. Então, o Rios vai ter muita liberdade para se mexer por aquele setor e até combinar algumas jogadas com o Daniel Munhoz, né, que é o lateral direito, fez até um dos gols nesse jogo contra o Paraguai. Tem sido uma Colômbia que tem jogado muito bem com o Néstor Lourenço. Não é só um recorte desse jogo, não. Nas eliminatórias mesmo, antes disso, a Colômbia ganhou, por exemplo, do Brasil, né? Tudo bem que era lá o Brasil do Diniz, meio bagunçado e tal, mas a Colômbia fez um grande jogo contra o Brasil naquela ocasião e venceu muito bem. Então, essa liberdade maior que o Rios tem, né? E para um time que joga o futebol até um pouco mais ofensivo, ter menos trabalho sem a bola, né? Ele vai ter que trabalhar um pouco menos sem a bola, faz com que ele também possa aparecer mais à frente. E aí, para a gente mostrar, né, que não estamos inventando nada, que tem o mapa de calor do Rios no jogo contra o São Lourenço, né, um jogo muito duro. A gente vê a diferença, né, que o Rios meio que tem que ocupar, tem que estar em todos os lados do campo, ele tem essa preferência pela faixa direita, mas olha onde ele foi marcar ali no lado esquerdo do escanteio, tudo isso mostra essa doação do Rios a mais no Palmeiras no campo defensivo, né, Ray? Exato, né? Ele é um jogador que no Palmeiras vai ter uma
um papel defensivo maior, né? Até de saída para o jogo também, né? A gente viu aquela estrutura lá no desenho, os três atrás, né? Rocha, Gomes e Murilo, mais os dois volantes, que tem sido Aníbal e Rios, ou podem ser também Aníbal e Zé, pode ser Zé e Rios também. O Palmeiras tem um meio no centro do campo com muitas possibilidades. Ele também é um cara que ajuda mais nessa saída para o jogo, né? No primeiro passe, em tentar ajudar o Palmeiras a avançar no campo. Na Colômbia, não. A Colômbia já é um pouco diferente essa dinâmica do jogo. Até por isso a gente consegue ver ele jogando mais perto do gol, na maioria das vezes, do que ele demonstrou no Palmeiras de uma forma geral. A gente vê que no Palmeiras pisou na área 2 vezes, tem 2 pontinhos verdes aqui do Rios, e se a gente pega da Colômbia, mostra que ele chega mais, tem mais liberdade. Um volume um pouco maior por esse lado. E, Raí, você vendo o Rios jogar, projetando uma possível transferência, tem algum futebol que o Rios se encaixaria mais, na sua opinião? Olha, a Premier League eu acho que ele teve um pouco mais de dificuldade de uma adaptação na Premier League no primeiro momento, né? Porque a Premier League é meio que o sonho de todo mundo, né? Todos os caras, tirando ali Real Madrid, por exemplo, o Henrique foi para o Real Madrid. Mas se você tirar o Real Madrid dessa história, os jogadores, a maioria deles querem jogar na Premier League. Eu lembro que eu entrevistei o Danilo, faz bastante tempo, né? Estava no Palmeiras ainda, um pouco antes do Mundial de Clubes. E ele até chegou a falar, aquele Mundial que o Palmeiras fez a final contra o Chelsea, ele até chegou a falar, eu perguntei para ele sobre carreira e tal, projeção, ele falou, meu sonho é jogar a Premier League. Então, a maioria desses jogadores tem esse desejo de jogar futebol na Inglaterra, futebol que tem uma projeção muito grande, a melhor liga do mundo para muita gente e tal. Só que o jogo da Premier League é um jogo de muita transição, é um jogo que vai e volta a todo momento. E eu não sei se fisicamente ele é um jogador que pode conseguir se adaptar tão rápido a este cenário. Para mim, a principal característica do Rios, até pelo que a gente falava lá no comecinho, da questão do controle da bola, da capacidade de passe que ele tem, eu acho que essa é a principal característica dele. E na Premier League isso não é atualmente um fator tão determinante, né? Como eu disse, é um jogo de mais trocação, vai e vem, muita transição, jogo muito físico em vários momentos. Então, se você pegar, por exemplo, o futebol italiano tem melhorado muito nesse sentido, né? O futebol italiano perdeu na cabeça de muita gente o espaço assim tão grande, né, de protagonismo, mas se você olhar para a qualidade dos jogos e principalmente para os trabalhos dos treinadores, tem muita coisa legal no campeonato italiano. Então você tem uma Inter muito forte, na última temporada teve um Bolonha do Thiago Motta, que foi muito bem, a Atalanta do Gasperini ganhou a Europa League contra o Leverkusen. Então acho que o futebol italiano ele se adaptaria bem pelas características de jogo dele. E um outro lugar, né, que eu acho que o característica de liga, né, que o Rio se adaptaria bem, seria na Espanha, que também é um futebol de mais pausa, de mais troca de passe, não é um jogo de tanto vai e vem. Né? Então, eu acho que, especialmente nessas duas ligas, talvez até um pouco mais na Espanha, que a Espanha, tirando ali Real Madrid, Barcelona e o Atlético, não que você não tenha bons times, até acho que tem Real Sociedade, Atlético Bilbao e tal, mas não são times que seduzem tanto, né? Para receber uma oferta para jogar no Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao faz esse tipo de contratação, né? um clube que privilegia os jogadores nascidos no País Basco. Mas se ele recebe uma oferta para jogar na Real Sociedade, por exemplo, acho que é um time que casaria muito com o estilo do Rios. Mas não é algo muito sedutor, né? Eu não sei se financeiramente seria algo tão legal assim para o Palmeiras. Eu visualizo assim, ele nessas duas ligas com um pouco mais de destaque. Espanha e também na Liga Italiana. Um time que eu acho que ele iria muito bem, até por ter um jogador que eu enxergo com características parecidas com a dele, seria no Atlético de Madrid do Simeone. Acho que o Depou tem algumas características parecidas com a do Richard Rios. No sentido de controle de bola, de visão de jogo, principalmente. Talvez ele se daria muito bem nessa possibilidade. Meu palpite também seria o futebol italiano. Acho que o Rios tem muita dinâmica, né, no meio campo, faz mais de uma função, então acho que seria... Eu nem vou falar muito, já que você falou perfeitamente, Raí. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Raí, muito obrigado pela presença e espero te receber mais vezes aqui. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrado e estou à disposição. Sempre que puder acrescentar um pouquinho, a gente bate um papo aqui. Valeu, gente. Obrigado.